Muitas pessoas começam a rezar cheias de vontade, motivadas, emocionadas, mas poucos dias depois acabam desistindo. E sabe por quê? Porque tentam criar uma rotina perfeita logo no começo. Querem rezar muitas orações, ler vários capítulos da Bíblia, fazer longos momentos de silêncio. E quando não conseguem manter aquilo, sentem culpa, desânimo e pensam que não nasceram para ter uma vida de oração. Mas a verdade é que Deus não pede perfeição imediata, Deus pede fidelidade. Uma alma que reza pouco, mas reza todos os dias, cresce muito mais do que alguém que reza somente quando sente vontade. Existe uma grande diferença entre rezar quando dá e ter uma vida espiritual organizada. Quando a oração depende apenas do nosso humor ou do tempo livre, ela acaba ficando sempre para depois. É por isso que neste vídeo você vai aprender como montar uma rotina de oração simples, realista e verdadeiramente católica, que qualquer pessoa consegue manter no dia a dia, seja jovem, adulto ou idoso. Uma rotina que vai ajudar você a se aproximar de Deus sem peso, sem exageros e sem desistir no meio do caminho. Por isso, você precisa entender que uma rotina de oração de verdade não é aquela em que a pessoa reza muito, mas aquela em que ela consegue permanecer firme todos os dias. Não adianta fazer uma oração enorme hoje e depois passar uma semana sem falar com Deus. A vida espiritual cresce na constância. Às vezes, uma oração simples, feita com sinceridade, vale mais do que muitas palavras rezadas sem atenção. Deus olha para o coração fiel que insiste, que volta, que persevera mesmo nos dias difíceis. Os santos entendiam isso profundamente. Muitos deles começaram com pequenas práticas diárias, uma oração ao acordar, alguns minutos diante de Deus, uma leitura breve da palavra, um exame de consciência antes de dormir. O segredo nunca foi começar grande, mas permanecer. A perseverança diária transforma a alma aos poucos, quase sem a pessoa perceber. Como nos ensina a José Maria Escrivá de Balaguer, assim como uma planta cresce sendo regada todos os dias, a vida espiritual também amadurece através da fidelidade nas pequenas coisas. Porque no fundo, oração não é apenas uma obrigação religiosa, oração é relacionamento. Como nos ensina Santa Teresa de Ávila, a oração, para mim, é um trato amigável e íntimo com aquele que sabemos que nos ama. E todo relacionamento verdadeiro precisa de presença, de tempo e de constância. Quando alguém começa a enxergar a oração dessa forma, ela deixa de ser um peso e passa a ser um encontro. Mesmo que seja por poucos minutos, aquele momento começa a se tornar uma das partes mais importantes do dia. Mas existe um erro muito comum que acaba destruindo a vida de oração de muitas pessoas: querer começar grande demais. A pessoa assiste vídeos na internet, vê rotinas espirituais enormes, cheias de práticas difíceis, e pensa que precisa fazer exatamente igual. Então, tenta rezar durante horas, fazer novenas, vários terços, longas leituras espirituais, tudo ao mesmo tempo. Só que depois de alguns dias vem o cansaço, a frustração e a sensação de fracasso. O problema não era a oração. O problema era tentar carregar um peso maior do que aquilo que a alma conseguia sustentar naquele momento. Outro erro perigoso é viver apenas de emoções. Tem gente que só reza quando sente vontade, quando está emocionada, motivada ou tocada por alguma pregação. Mas a vida espiritual não pode depender apenas do sentimento, porque haverá dias em que a pessoa vai se sentir cansada, distraída, sem emoção nenhuma. E justamente nesses dias, a fidelidade se torna mais valiosa diante de Deus. Quem constrói uma rotina baseada apenas na emoção, acaba desistindo rápido, mas quem constrói uma rotina baseada na fidelidade, permanece. Deus não espera que você esteja sempre sentindo alguma sensação ou emoção na oração. Ele espera que você esteja disposto a voltar para Ele todos os dias, mesmo que seja com uma oração simples e humilde. E é justamente por isso que uma das decisões mais importantes para quem quer perseverar na oração é escolher um horário fixo. Quando a pessoa deixa para rezar a qualquer momento, quase sempre esse momento nunca chega. A rotina do dia, o cansaço, os problemas e as distrações acabam ocupando todo o espaço. Mas quando existe um horário definido, o cérebro começa a se adaptar. Aos poucos, aquele momento entra naturalmente na rotina, assim como acontece com o horário de dormir, trabalhar ou estudar. Além disso, existe algo muito espiritual na disciplina.
Muita gente pensa que disciplina é algo frio, mas na verdade ela é uma prova de amor. Quando alguém separa um horário do dia para Deus, está dizendo com atitudes que aquele encontro é importante. E Deus honra essa fidelidade. Mesmo que a oração seja simples, o fato de voltar todos os dias ao mesmo horário fortalece a alma e cria constância. E afinal, qual é o melhor horário para rezar? A verdade é que não existe uma única resposta. Algumas pessoas conseguem rezar melhor pela manhã, quando a mente ainda está tranquila e o dia está começando. Outras preferem à noite, quando tudo fica mais silencioso. Também existem aqueles que aproveitam pequenos momentos durante a tarde. O melhor horário é aquele que você realmente consegue manter com fidelidade, porque uma rotina realista funciona muito mais do que uma rotina perfeita que dura apenas alguns dias. Quem trabalha ou estuda precisa entender uma coisa importante. Não é necessário esperar sobrar tempo para rezar. Muitas vezes o segredo é encaixar a oração dentro da realidade da própria vida. Pode ser alguns minutos antes de sair de casa, durante o intervalo do almoço, no ônibus ou antes de dormir. O importante é que aquele horário seja tratado com seriedade. Aos poucos, a oração deixa de ser apenas uma atividade e passa a se tornar parte da própria vida. E depois de escolher um horário fixo, chega uma parte muito importante: começar pequeno. Muita gente acha que só está rezando de verdade se passar muito tempo em oração, mas na prática é muito melhor rezar 10 minutos todos os dias do que 1 hora apenas uma vez por semana. A vida espiritual cresce na constância. Pequenos momentos diários criam raízes profundas dentro da alma. É justamente essa fidelidade simples que vai fortalecendo o coração aos poucos. Para quem está começando, uma rotina simples já pode transformar completamente a vida espiritual. Por exemplo, ao acordar, fazer o sinal da cruz e oferecer o dia a Deus. Depois, separar 5 minutos para ler um pequeno trecho do Evangelho. Antes de dormir, fazer uma oração de agradecimento e um breve exame de consciência. Parece algo pequeno, mas quando isso é feito todos os dias, a pessoa começa a perceber mais paz, mais proximidade com Deus e mais força para enfrentar as dificuldades da vida. E conforme a oração vai se tornando parte da rotina, o próprio desejo de permanecer mais tempo com Deus começa a crescer naturalmente. A pessoa pode acrescentar uma dezena do terço, depois um terço completo, alguns minutos de silêncio, uma leitura espiritual, tudo de forma gradual e saudável. É assim que a vida de oração se fortalece, não pela pressa, mas pela perseverança. E para que essa constância realmente aconteça, ajuda muito ter aquilo que podemos chamar de um núcleo fixo de oração diária. Ou seja, algumas práticas simples que você repete todos os dias e que se tornam a base da sua vida espiritual. Isso traz estabilidade para a alma. Porque mesmo nos dias corridos, cansativos ou difíceis, você sabe exatamente como voltar para Deus sem complicação. Tudo pode começar de maneira muito simples. Ao acordar, fazer o sinal da cruz com atenção e oferecer o dia a Deus. Esse pequeno gesto já muda a direção do coração logo nas primeiras horas da manhã. Depois, separar alguns minutos para ler um trecho breve da Bíblia, especialmente o Evangelho. Não é preciso ler muitos capítulos. Às vezes, poucos versículos já são suficientes para alimentar a alma quando são lidos com calma e atenção. Outro ponto muito importante é criar pequenos momentos de silêncio. Hoje, o mundo está cheio de barulho, distrações e informações o tempo todo, mas Deus muitas vezes fala no silêncio do coração. Depois da leitura da palavra, fique alguns instantes em silêncio, mesmo que seja pouco tempo. Em seguida, reze orações simples e poderosas que acompanham os católicos há séculos: o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Essas orações ajudam a manter a mente e o coração voltados para Deus ao longo do dia. E antes de dormir, o exame de consciência. Olhar para o próprio dia com sinceridade, agradecer pelas graças recebidas, reconhecer as falhas e pedir perdão a Deus. Depois disso, fazer uma oração simples antes de dormir entrega a noite nas mãos do Senhor e traz paz para o coração. Com o tempo, esse núcleo fixo deixa de ser apenas uma rotina e se torna um verdadeiro encontro diário com Deus. E dentro desse núcleo diário de oração, existe algo que nunca deveria faltar: a meditação da Palavra de Deus. Porque a oração não é apenas falar com Deus, mas também aprender a escutá-lo. E uma das formas mais claras pelas quais Deus fala conosco é através das Sagradas Escrituras.
Quando alguém começa a ler a Bíblia com frequência, a oração ganha mais profundidade, mais direção e mais força. Aos poucos, a pessoa percebe que não está mais rezando sozinha, mas caminhando, guiada pela própria palavra de Deus. E não precisa complicar. A leitura orante pode ser feita de maneira muito simples. Basta escolher um pequeno trecho da Bíblia, ler com calma, prestar atenção em alguma frase que toque o coração e depois conversar com Deus sobre aquilo. Não é uma corrida para terminar capítulos rapidamente. É um encontro. É permitir que aquela palavra entre na alma. Muitas vezes, um único versículo pode iluminar um problema, trazer paz ou dar uma resposta que a pessoa precisava há muito tempo. Para quem está começando, os livros mais indicados são os Evangelhos, porque neles conhecemos diretamente a vida, os ensinamentos e o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Salmos também ajudam muito, porque ensinam a rezar em momentos de alegria, medo, sofrimento e esperança. E se você me permitir dar uma opinião, eu acho que o livro do Eclesiástico não poderia faltar. Ele é muito bom. Ele traz ensinamentos práticos para a vida diária. É um livro que, na minha opinião, depois dos Evangelhos, é o melhor livro das Sagradas Escrituras. E entre todas as práticas espirituais que ajudam a fortalecer essa caminhada com Deus, poucas foram tão recomendadas pelos santos quanto o rosário. Ao longo dos séculos, homens e mulheres de profunda santidade encontraram no terço uma fonte de força, graça e paz. Isso acontece porque o rosário não é apenas repetir orações, mas meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo junto de Nossa Senhora. Enquanto os lábios rezam, o coração vai se aproximando de Deus e a mente vai se acalmando no meio das preocupações do dia. O rosário cria disciplina espiritual porque ensina a pessoa a parar, silenciar e voltar os pensamentos para as coisas do céu. E para quem acha difícil rezar o terço, o segredo é começar sem pressão. Não é preciso iniciar rezando os 4 mistérios completos todos os dias. Pode começar com uma dezena, rezando com calma e atenção. Também ajuda muito a encaixar o rosário em momentos simples da rotina, no caminho para o trabalho, durante uma caminhada, antes de dormir ou em família dentro de casa. Aos poucos, aquilo que parecia difícil começa a se tornar natural. E muita gente percebe algo impressionante. Depois que o rosário entra na rotina diária, o coração começa a experimentar uma paz que o mundo não consegue oferecer. E além de criar um horário fixo e uma rotina simples, existe outro detalhe que ajuda muito na vida de oração: ter um lugar reservado para encontrar Deus. O ambiente influencia mais do que muita gente imagina. Quando a pessoa escolhe um cantinho da casa para rezar, mesmo que seja simples, o coração começa a associar aquele espaço ao silêncio, à paz e à presença de Deus. Não precisa ser algo sofisticado. Uma Bíblia, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e talvez uma vela já podem transformar completamente o ambiente e ajudar a alma a entrar em espírito de oração. Vivemos em um mundo cheio de distrações, barulho e correria. Por isso, o silêncio se tornou algo cada vez mais raro e, ao mesmo tempo, cada vez mais necessário. Quando alguém se ajoelha diante de Deus com reverência, desligando por alguns minutos as preocupações e distrações, acontece um encontro verdadeiro no interior da alma. Aquele pequeno espaço de oração começa a se tornar um refúgio espiritual dentro da própria casa. E aos poucos, a pessoa percebe que não está apenas criando um lugar para rezar, está criando um lugar para estar com Deus todos os dias. E se este vídeo está ajudando você a fortalecer sua vida de oração, aproveite agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também desejam se aproximar de Deus. E não se esqueça de ativar as notificações, porque aqui no canal sempre teremos novos vídeos sobre vida espiritual, oração, Bíblia e ensinamentos da fé católica para ajudar você na caminhada com Cristo. E eu também quero ouvir você aqui nos comentários. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta na hora de rezar? Você tem dificuldade em manter constância, encontrar silêncio, evitar distrações ou organizar uma rotina espiritual?
Pode deixar sua dúvida, sua experiência ou até uma sugestão de tema para os próximos vídeos. E para continuar aprofundando esse assunto, assista agora ao próximo vídeo do canal sobre como combater as distrações durante a oração. Nele, você vai aprender dicas práticas e espirituais para manter a concentração e rezar com mais atenção e profundidade. Esse vídeo vai complementar perfeitamente tudo o que você aprendeu aqui hoje.